nome da pregação de hoje é Vida Dupla ou Pecados Escondidos. Vamos ler Lucas 12, versículo 1. Lembrando do contexto aqui. Verso 1, vamos lá. Aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras. O contexto aqui é o seguinte, que a gente pregou sobre isso semana passada. Jesus estava na casa de um fariseu. E Jesus não lavou suas mãos antes de comer. Os fariseus ficaram escandalizados, não porque tinha alguma preocupação higiênica, mas religiosa. Jesus, então, dá aquela grande, genial e perfeita ilustração para descrever a hipocrisia e para descrever os fariseus. Vocês limpam o exterior do copo, mas por dentro o copo está sujo. É loucura isso, ninguém faz isso, mas vocês estão fazendo. Agora, Jesus saiu da casa do fariseu e Jesus continua falando algo que tem a ver com o farisaísmo, que é a hipocrisia. Só que agora, Jesus está longe do fariseu, ele está se dirigindo a seus discípulos e dizendo a eles que eles devem tomar cuidado, porque aquele pecado que atinge, que domina o fariseu, podia atingir cada um daqueles apóstolos, cada um daqueles discípulos. Esse é o contexto. Verso 1 de novo. Aglomerando-se, porém, muitos milhares de pessoas a ponto de atropelarem umas às outras. Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. E aqui você vai fazendo um link com o que Jesus havia falado da ilustração do copo. Exterior, aquilo que os outros veem, bonito. Isso é hipocrisia. Por dentro, podre. Aquilo que ninguém vê, aquilo que os olhos humanos não veem. Isso Deus vê. Nada há oculto que não venha a ser revelado. Ele está dizendo, eu tenho dito que os fariseus são hipócritas e vão para o inferno. Aos olhos de todos, eles são impecáveis. Mas eles são como um copo limpo por fora. Por dentro estão podres. Está vendo? Esse é o contexto aqui da história. Verso 3. Pois tudo o que dissestes no escuro será ouvido em plena luz. E o que falaste sussurrando em casa será proclamado dos telhados. Nós temos uma expressão para isso em português. Cuidado, as paredes têm ouvidos. É a ideia de que, mesmo sozinho na sua casa, sem ninguém do seu lado, Deus está dizendo, eu estou vendo. Aquele pensamento, aquele sentimento errado, que nenhum homem é capaz de vasculhar. Eu tenho o poder de investigar, de sondar. Como diz Davi no Salmo 139, tu me sondas. De onde a gente tem a ideia de sonda mesmo. Aquelas sondas, por exemplo, que eles colocam para ir profundamente e descobrir petróleo, por exemplo. Verso 4. Meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. O que tem a ver hipocrisia com isso? Você já vai entender. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Lá, o trem. Vocês acreditam que o povo que acompanha consegue escutar o trem? Você acredita? O povo que acompanha pela internet? Vamos continuar. Agora vocês ouviram o trem. Está passando. Verso 5. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. E lembrem-se, Jesus está falando isso aqui para os discípulos. Sim, digo que a esse deveis temer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, ou seja, 2 moedinhas. Mesmo assim, nenhum deles é esquecido. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, valeis mais do que muitos passarinhos. E por aí vai. O que isso tem a ver também, a questão do passarinho, com a hipocrisia, com a vida dupla, com o pecado escondido? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Jesus está advertindo a sua plateia, que é formada por uma multidão, mas principalmente seus discípulos. Seus discípulos. Dentre eles Judas, que não ouviu, que não creu. E por isso foi condenado.
O fariseu é o modelo perfeito, é a encarnação perfeita da hipocrisia. Mas Jesus se dirige agora aos discípulos. E ele fala sobre temer a Deus, não aos homens. Ele fala sobre passarinhos, mostrando que a hipocrisia, em essência, é uma preocupação com o homem, mais do que uma preocupação com Deus. Que a essência da vitória, o caminho da vitória contra a hipocrisia é o temor a Deus. É o temor a Deus. Este texto também nos adverte sobre o fato de que você nunca deve duvidar de sua capacidade para fazer o mal. O discurso foi para os discípulos, assim como é para mim e para você hoje. Comecemos então falando sobre a hipocrisia. O que significa isso? A palavra hipocrisia, ela era usada nos teatros gregos. Essa é a origem etimológica da palavra. O hipócrita era aquele que fingia. Ele interpretava no teatro grego um ser que ele não era. O dicionário The Strong, que analisa, que define para nós as palavras e o significado das palavras em hebraico e em grego, define assim a palavra hipocrisia: atuação de um artista de teatro, fingimento. Mais uma vez o contexto: copo limpo por fora, podre por dentro. Vejamos alguns usos disso na Bíblia. Hipócritas, disse Jesus aos judeus, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que coisa. A hipocrisia tem a ver com essa questão de que o exterior está limpo, mas por dentro está podre. Aí o profeta Isaías disse: vocês são hipócritas. Por fora, vocês parecem que honram a Deus, vocês parecem que são piedosos, mas por dentro, o coração de vocês está longe de Deus. O corpo de vocês pode estar perto, no templo, mas o coração está longe. Aqui então a gente tem a essência da hipocrisia. Quando a gente contracena. Isso, muitas vezes, se materializa, em primeiro lugar, em uma vida dupla. Romanos 2, 21. Paulo está expondo a hipocrisia dos judeus. Pois tu, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ele está descrevendo aqui essa vida dupla. Por fora, eu sou contra o roubo. Quando ninguém vê, eles roubavam. Por fora, eles expunham o adultério como errado. Por dentro, eles adulteravam. E a gente tem que se lembrar de que isso é algo, a hipocrisia pertence a qualquer ser humano, mas nesse caso em específico, é algo que atinge principalmente a nós. Porque muitos ímpios, eles nem condenam o que é errado. Por exemplo, nós vemos hoje uma quantidade absurda de pessoas defendendo um homem se relacionando com uma mulher, outra mulher, e trisal, e por aí vai. Eles falam de relacionamento aberto. E como se eles achassem, tá vendo, não somos hipócritas. Não, vocês são canalhas assumidos, essa é a diferença. Mas o crente não, ele diz: isso é errado, isso não pode ser feito. E muitas vezes faz. Conscientemente faz. Aqui a gente tem a descrição, em primeiro lugar, de um canalha completo. Mas, por outro lado, essa vida dupla pode se dar também quando nós tentamos enganar a nós mesmos. Não, eu estou fazendo isso aqui no escondido, mas é uma fraqueza. É óbvio que é. Óbvio que é. Mas isso não anula a sua responsabilidade. Não, mas na realidade é uma luta. Mas há quantos anos você está lutando com isso? Há quantos anos? A hipocrisia também se manifesta por quando praticamos coisas que são diferentes, mas iguais. Estou falando nem a Dilma agora. A hipocrisia não se dá apenas quando você diz não roube e você está roubando.
Mas quando você faz coisas diferentes na superfície, mas que por dentro são essencialmente iguais. Quer ver um exemplo? Davi. Davi tinha várias mulheres, mas foi pegar a única mulher de Urias. Esse é o cenário. Natã chega até Davi, inspirado por Deus. Natã confronta Davi, porque Davi não havia confessado o seu pecado. E Natã diz assim: meu rei, algo horrível aconteceu no reino. Diga. E Natã diz: um homem possuía muitas ovelhas. Mas no dia que um visitante foi à sua casa, esse homem rico, ao invés de pegar uma de suas milhares de ovelhas, ele não fez isso. Ele foi até a casa de um homem que possuía uma única ovelha, que cuidava com todo o amor possível dessa ovelha. E esse homem roubou, esse homem rico, muito rico, ele foi lá e roubou aquela única ovelha daquele homem pobre. O que o senhor acha disso, meu rei? Davi, na hora, diz o texto, ficou profundamente indignado e disse: tal homem merece morrer. Aí Natã diz: você é o homem. Só porque trocou a ovelha, ele já achou que era diferente. Mudou a figura. Eu e você fazemos isso muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Não, mas aquele cara ali, ele é um viciado. Olha lá, caiu no pecado do vício sexual. Ele não merece viver. Você é viciado na comida. E hoje, você ainda tem o aval da sociedade, da esquerda, para dizer que você está fazendo e ninguém deve ter preconceito e por aí vai. Você é viciado em remédio psiquiátrico, não consegue viver sem. Talvez tenha outros vícios. E muitas vezes pensamos, está vendo? Mas é diferente. Mas em essência, tem a mesma raiz. A falta de satisfação em Cristo te leva a adorar ídolos, que pode ser a comida, que pode ser tantas coisas, que pode ser um trabalho. Jesus curou no sábado. Sabe o que o fariseu disse? Não pode. Não pode. Jesus responde dizendo assim: hipócritas. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber água? O homem estava sofrendo no sábado. Jesus o curou. Jesus salvou aquele homem. Os fariseus disseram: não pode, está quebrando o mandamento. Mentira, não estava quebrando. Mas eles, veja o que eles faziam. Quando o burrinho estava lá amarrado, eles soltavam o burrinho, levavam o burrinho no sábado para beber água. E Jesus diz: nesse caso vocês estão pecando? De forma alguma. Então como eu poderia estar pecando? Eu dei muito mais do que água. Eu dei água da vida para esse homem. Agora vocês fazem o mesmo com um bicho e dizem: é totalmente diferente. Fazemos isso inúmeras vezes. Podemos fazer isso com os nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso pastor, com os nossos irmãos. Olhamos e dizemos: ali há um pecado. E você o faz de maneira ligeiramente diferente, mas em essência é a mesma coisa. E aí você diz: eu sou uma bênção. O fariseu, lembra disso? Lembra que Jesus chama de hipócrita porque ele vê o cisco no olho do irmão e não vê a trave atravessada nele? A ilustração, eu sei, mais uma vez, a ilustração de Jesus parece ridícula. Há uma viga de madeira atravessada na sua cara. Quem não vê uma viga? O fariseu, o hipócrita. Não, vamos consertar. Porque senão você fica pensando no outro povo da outra igreja. Nós, eu e você, que tendemos a ter um olho biônico para enxergar a quilômetros de distância um pecadinho em nossos irmãos. Mas não tendemos a ver aqueles pecados grotescos que nós praticamos. Vejamos outros exemplos de hipocrisia. E aí na sociedade de modo geral. Proibido ter arma, diz o político que anda com um segurança com fuzil. Os caras aí, a galera, o Neymar agora está ganhando, eu não sei quantos, é muito dinheiro, perdi a conta. Mas muitos milhões. Foi para a Arábia agora, para ganhar, agora só para ganhar 1 milhão por dia, que bobeira.
Um bando de hipócrita. Ele recebe uma proposta ali para ganhar 200 a mais, ele vai. 200. Por 200 ele está quase vendendo a mãe. Entregando a família. Hipócritas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Em toda a Bíblia, o fermento tem sempre essa conotação negativa. Aqui Jesus associa a hipocrisia, que é pecado. Paulo, em Gálatas 5,9, diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. No Antigo Testamento, se alguém comesse pão levedado em dia de festa, ele seria expulso do povo, diz o texto. Porque o fermento dá sempre essa conotação de pecado em toda a Bíblia. O fermento, diz Paulo, leveda toda a massa. Um pouco de fermento contamina toda a massa. Você, tendo jogado o fermento, não pode depois, então, retirar apenas uma parte, que ele vai absorvendo tudo. Paulo diz assim também: não é boa a vossa jactância. Não é boa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de orgulho aqui. Um pouco de hipocrisia ali. E isso pode te tornar insensível. Um pouco de mentirinha aqui. Como aconteceu com Davi, que estava sendo hipócrita, que estava mentindo. Porque a hipocrisia é isso, é o fingimento, é a mentira. Davi mente e comete um homicídio. É isso que ele está querendo dizer. Temos que ser radicais e orar todos os dias e falar: Deus tem misericórdia de mim. Como Davi, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu inúmeras vezes não consigo ver. Não consigo. Eu sei e já falei e vou repetir. Vocês não precisam dessas dicas infalíveis de como criar filho. Desses métodos fabulosos de como ter um casamento feliz. Mentira! Vocês precisam do evangelho. Vocês precisam desse evangelho que é como espada, que penetra em vocês, que rasga vocês, que expõe seus pecados. Esse é o seu problema. Com seu marido, é o seu pecado. Com seus filhos, é o seu pecado. É o seu pecado. Sempre é o pecado. E só tem um que pode lidar com ele. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Jesus disse isso. Quando eu for, o Espírito Santo virá. E Ele é o Consolador. E a missão dele é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não há outro jeito. Não há outro jeito. Não há outro jeito de amadurecermos, de crescermos, de sermos abençoados por Deus, a não ser por meio de sua santa e bendita palavra, que exposta com fidelidade, nos expõe. Expõe nossa hipocrisia, expõe nossa maldade, expõe o quão podres nós somos. Segundo, a loucura da hipocrisia. Nada há oculto que não venha a ser revelado. O que é a hipocrisia? É a tentativa de enganar os outros. Por fora algo, por dentro outra coisa. Em público uma coisa, quando ninguém está vendo outra. Se Deus não existisse, poderia dar certo? Poderia. Apesar de muitos investigadores falarem: olha, não há crime perfeito. Sempre há algum rastro. Não sei. Até agora não acharam o mandante da Marielle? Sei lá. Quantos crimes ficam aí impunes? Não há crime perfeito, mas o problema é que a polícia também é limitada, não consegue investigar todos. Sim, há muitas pessoas que estão aí impunes. Muitas. Se Deus não existisse, logicamente falando, me parece que é possível sim, que você consiga ter uma vida dupla, que você consiga esconder certas coisas. Por exemplo, lá no seu quarto, sem ninguém ver. Ou melhor, ainda que você esteja ao lado de alguém, mas quando você sussurra lá dentro de si, na sua alma, quem pode ver isso? Quem pode ver isso? Qual homem é capaz de fazer isso? Agora veja bem, se cremos em um Deus como descrito no Salmo 139, não é loucura ser hipócrita? Porque o Salmo 139 apresenta Deus assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. De longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces todas.
Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não o posso atingir, é sobremodo elevado. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. A luz e as trevas são a mesma coisa. Quem crê num Deus desse, como pode ser hipócrita? É loucura. Davi escreveu isso. O Senhor me viu substância ainda informe. Nos teus livros, no teu livro foram escritos e determinados todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. O Senhor me sonda, por trás, por diante, em cima, embaixo, dos lados, por dentro. Davi escreveu isso. E sabe o que Davi disse no Salmo 32? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Quem oculta? Quem oculta algo de um Deus que diz, para mim não existe trevas, para mim não existe distância, para mim não existe esconderijo tão perfeito que eu não chegue. Na realidade, antes de você chegar, eu já estava. É loucura. É loucura total. E Davi é o homem segundo o coração de Deus. E ele diz, eu escondi. Eu fui hipócrita. Eu tentei esconder do Deus que não dá para se esconder. Lembra também da mulher de Jeroboão? Jeroboão foi anunciado por um profeta. O profeta disse, você vai ser o novo rei. A nação vai se dividir. Deus escolheu você. Exatamente tudo o que o profeta disse aconteceu. Jeroboão, por conta de seu coração maligno, ele fez 2 bezerros em Israel, para que o povo não fosse a Jerusalém. E disse, aqui estão os teus deuses. Diz o texto que um dia, seu filho caiu doente. Sabe o que Jeroboão fez? Ele não foi aos bezerros de ouro, porque ele sabia que aquilo era uma mentira. Sabe o que ele fez? Ele foi ao profeta de Israel. Ele foi lá ao profeta de Judá. Mas sabe o que ele fez? Ele mandou a mulher dele, covarde, nem macho para ir era. Mandou a mulher. E aí, sabe o que ele fez? A mulher dele foi fantasiada. Fantasiada. E o profeta estava cego, se não me engano, na época já. Foi fantasiada. E diz o texto que Deus falou para o profeta, está vindo aí aquela filha do capeta. Veja bem, não é loucura ela se apresentar diante de um homem que via o que ninguém via, porque Deus estava com ele? É loucura, mas ela fez isso. Ela pensou poder enganar o profeta. O profeta cego viu, porque ali ele era um representante de Deus. A hipocrisia é uma loucura. Até as próprias trevas não te serão escuras. Nada oculto que não venha a ser revelado. Falou no escuro, no seu quarto, Deus está vendo. Mateus 9. Jesus disse, perdoados estão os teus pecados para o paralítico. E o texto diz que os fariseus diziam consigo mesmos, que blasfêmia. E o texto diz assim, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos. Não. Não é que Jesus entendia de linguagem corporal. Não. Você de olho fechado, como uma múmia. Ele sabe o que está dentro de você. Sabe de um modo que nem você sabe, mas ele sabe. Ele sabe, ele conhece. Ele conhece. Como Paulo diz em Romanos 2,16, desculpa. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Todas as mentiras, todas as mentiras serão expostas. Todo fingimento será exposto. No outdoor, para todo mundo ver. No PowerPoint celestial. Esse é o contexto aqui. Temam a Deus, que pode mandar a alma para o inferno. Esse é o contexto. Terceiro e último princípio. Temam a Deus. Não temam os homens, que podem apenas matar. O que mais eles podem fazer? Temam aquele que tem o poder de enviar a alma para o inferno. R.C. Sproul, comentando esse texto, diz assim, muitos cristãos têm um entendimento errado de que o dia do juízo não tenha nenhuma relação com eles. Mas você se lembra, e eu concordo com ele, você se lembra, por exemplo, de Mateus 24, em que se narra o dia do juízo final, em que Deus, Jesus, está separando os bodes das ovelhas?
ou seja, os crentes dos ímpios, como que Jesus separa os bodes das ovelhas? Você lembra? Deixa eu ver aqui. Qual confissão você segue? É a confissão reformada? Eu sou reformado. Eu acho que é a que está certa. Ele não pergunta isso. Ele não pergunta. Nada. Como que você fez? Você fez uma oração? Você creu mesmo? Fala aqui para mim. Não, ele não faz assim. Ele não faz assim. Ele separa assim, ó. Tá vendo aqui, ó, vocês são ovelhas. Porque quando eu estive nu, vocês me vestiram. Quando eu estive enfermo, vocês foram me visitar. Vocês fizeram o bem a um desses pequeninos. Ao fazerem a eles, vocês fizeram para mim. Os bodes. Vocês vão para o inferno. Porque eu estive nu, vocês não me vestiram. Eu estive faminto, vocês não me alimentaram. Quando? Eles perguntaram. Quando não fizemos isso? Quando vocês deixaram de fazer para o próximo. Jesus não está pregando de forma alguma a salvação pelas obras. Mas como disse Tiago, mostra-me a tua fé sem obras e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. As obras gritam quem de fato somos. Nossas obras, nossos feitos em relação às pessoas, em relação à nossa esposa, o esposo, aos filhos, à igreja, o ímpio do trabalho. Temam a Deus e não aos homens. A hipocrisia é baseada no medo do homem. A piedade é baseada no temor a Deus. A hipocrisia é uma preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. A piedade é uma preocupação excessiva com o que Deus pensa sobre nós. O hipócrita olha para o lado e pensa aliviado. Ninguém viu. O crente olha para cima e diz, ele vê. Ele vê todas as coisas. Portanto, o segredo para nos vermos livres da hipocrisia é o temor a Deus. No verso 4, Jesus diz, temam a Deus. No verso 7, ele diz assim, ó, olha que coisa interessante. Quer ver? Vamos lá de novo, ó, Lucas 12, 4. Não temas que matam o corpo, temam a Deus. Verso 4. Verso 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temam. Temam, não temam. O temor a Deus é baseado nessa percepção de que Deus, Ele conhece todas as coisas. Até os pardais, Ele sabe o nome. Ele diz, nenhum pardal morre sem o consentimento de Deus. Na casa do meu irmão, eu sempre conto isso, é vidro para tudo que é lado. Aí os pardais, é um cemitério de pardal na casa do meu irmão. Assassina aquela casa. Mata um monte de pardalzinho. Eles não vêm. Pá. Deus diz, não foi acidente. Não foi. Aquele pardal, eu fiz. Eu conheço. E há milhares de aves e de passarinhos do mundo. Ele diz, eu conheço todos. Até as coisas mais insignificantes eu controlo. Por isso ele cita até o cabelo da cabeça de vocês está contado. Para mostrar, eu sou soberano, eu conheço todas as coisas. Eu conheço. Alguns dizem que há milhares de espécies ainda a serem descobertas, catalogadas. No profundo mar, milhares. Milhares e milhares. E Deus diz, eu conheço todas. A Bíblia declara que Deus conhece todas as estrelas do céu. O que muitos dizem, os cientistas erram tanto que eu nem... Né? Mas eles dizem, há mais estrela no céu do que areia na praia. Espero que eles não estejam como Lula, né? Pensando como Lula. Mas se estiverem corretos, há mais estrela no céu do que areia na praia. E Deus diz assim, eu conheço todas pelo nome. Todas. Veja bem, esta ideia de que Deus é soberano e conhece todas as coisas no mínimo detalhe. Em primeiro lugar, é temor. Gera temor. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Nas asas do alvorada, ou seja, em cima, para baixo, dos lados, o Senhor está em todos os lugares. Até nas trevas, as trevas e luz, mesma coisa para ti. Porque Ele conhece todas as coisas. As mais insignificantes, o pecado mais insignificante, Ele conhece. A mentira mais recôndita, Ele sabe. Mas essa mesma verdade que Deus conhece até os pardais, é a verdade que também consola. Não temam, não temam, eu conheço vocês. Olha, temam, porque onde vocês estiverem, eu estou lá, então temam.
Agora, por outro lado, não temam, porque onde vocês estiverem, eu também estarei. É a mesma verdade. Eu estou com vocês, eu guardo vocês. Vocês não precisam se preocupar em ser um sucesso aos olhos do mundo, em impressionar esse mundo. Esse mundo vai de mal a pior. Esse mundo está podre. Se preocupe comigo. Não se preocupem com os ímpios, em viver para os ímpios, para impressionar os ímpios. Não significa nada, nada. Dá uma olhada aí, gente, nas pessoas mais premiadas, nas pessoas que mais fizeram história neste mundo. É gente podre da pior espécie, na maioria das vezes, como disse Martin Luther King. Neste mundo, na maioria das vezes, a mentira está no trono e a verdade na forca. A piedade, a pureza e a justiça são vilipendiadas, são perseguidas, são torturadas e mortas. Mas a mentira, a sensualidade são aplaudidas. Então ele está dizendo, não se preocupem com este mundo. Não se preocupem em viver para o que eles pensam. Para impressionar os homens. Para comprar um carro para impressionar não sei quem. Um diploma para impressionar não sei quem lá mais. É tolice, é estupidez, é hipocrisia. A essência da vitória contra a hipocrisia é o temor a Deus. Não temam os homens. Não temam os homens. Eles são fracos, eles podem apenas matar o corpo. Quer dizer, nem isso podem. Porque na realidade quando fazem é porque Deus permitiu. Deus permitiu. Vocês têm que temer a mim. A essência de uma vida santa é esta. Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, de longe penetras os meus pensamentos. Sabe todas as coisas de mim. Sabe de tudo, me conhece por inteiro. Nem minha mãe me conhece, como o Senhor me conhece. Ninguém, nem eu me conheço como o Senhor me conhece. Mas o Senhor me conhece. O Senhor sabe de tudo. E o Senhor sabe e determinou todos os meus dias. Esse Deus é poderoso. Ele tem o poder de enviar a alma para o inferno. Mas é o Deus que tem o poder de cuidar de você. Ora, fé, como diz João, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Eu vou encerrar. Eu acho que todo o trabalho, a maioria dos trabalhos, não sei, uma boa parte pelo menos, é possível você dar o famoso migué. Vocês conhecem a expressão, né? O migué. Qualquer trabalho. Qualquer trabalho. E o meu também. O meu também não é diferente. Mas eu tento me lembrar sempre disso. Que eu existo e Deus está vendo todos os meus dias e os meus feitos. Tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Primeiro que eu acho que se eu começar a ficar preguiçoso demais, vocês vão começar a notar. Pastor, a pregação está muito ruim. Eu acho. Mas, eu sei de pessoas que vão lá, pegam uma boa pregação de um pastor que ralou, copiam. E assim, acho que no começo todo mundo até deveria fazer isso mesmo, mas aí o pastor foi lá, ele pode se utilizar dessa estratégia de maneira preguiçosa. É ou não é? E aí, o pessoal fala, que pregação, hein? Que bênção. Enfim, pastores podem ser preguiçosos, podem enganar os homens. Nós não podem enganar a Deus. Nenhum de nós pode. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando maus e bons. Maus e bons. E é esta fé, esta certeza plena de que Deus sabe de tudo que nos enche de temor. Você não vai acreditar. Não, você vai sim, né? Pô, pastor, está mentindo? Ô, gente, vocês não acreditam. Eu falo para os meus filhos, eu falo para as pessoas da igreja, olha, vocês frequentam a igreja, vocês fizeram o curso de membro, quem fez o curso de membro sabe que um dos princípios aqui é a disciplina bíblica. Calvino dizia isso. Um sinal de uma igreja verdadeira é que pratica a disciplina bíblica.
E eu não fico investigando ninguém, não. Não fico. Eu não fico, não é meu. Eu não sou detetive, sou pastor. Meus filhos também, óbvio, eu estou ali, eu olho o que eu posso, mas eu sei que eu não consigo olhar tudo. É óbvio, eu sei que eu não consigo. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Às vezes eu pego, como esses dias, minha filha, a 03, eu a repreendi e ela foi lá no quarto e estava lá reclamando. Aqui, diante de mim, ela, tá bom, papai, perdoa, papai. Lá no quarto, acho que ela estava me matando ali no quarto. Ela estava lá, me estrangulando ali, em pensamento. Essa foi a vez que eu vi. Mas eu, aqui na igreja com os meus filhos, eu falo, olha, nada oculto que não venha a ser revelado. Às vezes acontece uma briga uma discussão entre uma pessoa e outra, e uma fala uma coisa e a outra fala outra. Às vezes a mulher fala, pastor, como aconteceu várias vezes, a pessoa falaram que ela estava fazendo coisa errada, mas a pessoa não confessou, aí eu falei para a irmã, eu acho melhor você acreditar, porque se você não tem prova, Deus me livre, acusar uma pessoa injustamente. Até no nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento jurídico é assim. Em dúvida, sempre a favor do réu. Tá certo isso. Mas você não preocupa não, sabe por quê? Nada oculto que não venha a ser revelado. Ninguém vai esconder de Deus. Não preocupa não. Mais cedo ou mais tarde a gente vai saber se for. Aí, às vezes, o jeito que a gente descobre parece assim, é coisa de filme. É coisa de filme. Deus arquiteta o negócio e expõe. Nada ao oculto que não venha a ser revelado. Que nos mostra que devemos ter temor a Deus e não dos homens. Que a nossa vida seja para a glória dele e não para impressionar os homens. Vamos ficar de pé?